E, por exemplo, no trabalho a gente vê muito também, até pela questão da hierarquia, pela questão de poder, enfim, N motivos. Então, é importante estar identificando o que está acontecendo, saber com quem você pode falar para trazer alguma sugestão, trazer alguma ideia. E lembrando sempre, quando a gente fala, dá um feedback ou pede um feedback, porque a comunicação, ela pode sim ser essa ponte entre as pessoas, né? Pode afastar, como pode conectar. Sim. Então, lembrando de não apontar para o outro, mas chegar e falar, olha, o impacto que isso... E aí vem a comunicação não violenta, fazendo o link aqui. O impacto que isso teve em mim foi esse. O que você acha de nós fazermos assim da próxima vez? Isso faz com que nós nós consigamos incluir a outra pessoa e com isso ela vai reconhecer diferente do que se eu chegar e falar, você é assim, você sempre fez assim, então vamos resolver dessa forma, senão não vai funcionar. Que aí ela já distancia, né? Então, precisa incluir a outra pessoa para que ela faça parte daquela solução. Senão fica autoritário, senão não cria, não é sustentável com o tempo. Depois aquilo volta a se repetir. Sim, eu acho que pensar na cultura de paz nas organizações, eu acho que talvez seja um dos espaços mais desafiadores, assim, para conseguir colocar em prática. Até você falando da CNV, eu lembro que acho que teve uma citação que o Rosenberg, né, que é o autor da CNV, Sim. ele fala que, assim, que para ele um dos ambientes mais, assim, violentos para ele é justamente as organizações, né, o ambiente de trabalho. Justamente porque tem muito enraizado essa questão das relações de poder, de chefe, né, de obedecer. Então, é muito desafiador. Eu acho que isso é muito complexo. Talvez para a gente conseguir trazer alguma mudança, tem que vir muito, assim, de insistência, porque, assim, promover o diálogo dentro de uma organização é difícil. Então, até que ponto um feedback, né, um diálogo, ele vai ser realmente autêntico, né? Até que ponto a pessoa não vai estar ali se sentindo... não tendo... não se sentindo confortável para falar certas coisas, porque está falando, sei lá, com um chefe, ou tá com talvez a sua carreira, né, o seu emprego esteja sendo questionado. Então, assim, é um ambiente muito complexo, e talvez, acho que para começar, para conseguir trazer alguns elementos, é um tema, inclusive, que academicamente, né, cientificamente, é muito recente, ainda está sendo debatido, mas um dos movimentos que a gente vê muito forte, que talvez que se aproxime um pouco do que a cultura de paz fala, é justamente trazer algumas políticas dentro das empresas que sejam mais, né, essa questão da diversidade, então trazer isso um pouco mais para as políticas para conseguir colocar isso em prática, porque às vezes a gente fica só muito no discurso, então isso acaba sendo também problemático, ou as empresas, né, as grandes organizações, quando a gente pensa, acabam às vezes fazendo isso, pensando na imagem, para aproveitar que está tendo essa pauta na sociedade. Então, assim, é muito complexo, mas eu acho que a gente vendo que isso está tendo uma certa repercussão, mostra que já é um caminho que a gente está avançando, assim, sabe? Que pelo menos está em pauta, pelo menos as organizações estão se cobrando. Eu acho que a sociedade também tem um papel muito importante nisso, de cobrar as organizações, de expor certas coisas, né? De certas injustiças. Então, acho que é um processo que vai muito longe ainda, é muito difícil, é muito complexo, mas acho que aos pouquinhos a gente pode fazer a diferença, né? Pode trazer algumas mudanças.